Boa noite, pessoal. Estamos aqui pronta para mais uma live. Tenho a honra de receber mais uma convidada hoje para a gente dar prosseguimento à nossa conversa. E antes de dar início à nossa conversa, eu gostaria de enfatizar uma mulher muito importante na história. Eu estou lendo um livro que tem me inspirado muito, que se chama Mulheres Incríveis. E eu gostaria de compartilhar uma dessas mulheres com você. Por incrível que pareça, o nome dela é Hipatia. Ela é uma egípcia. Deixa eu ver o ano aqui que ela era. Ela é de 415 depois de Cristo. E ela era uma professora, né? Uma professora de matemática. E uma frase que eu achei incrível, e é a que eu quero compartilhar com vocês hoje, que ela diz assim: reserve seu direito de pensar, pois até pensar errado é melhor do que não pensar. Isso, a gente está falando de uma mulher de 415 depois de Cristo, e que a história dela, a biografia dela conta exatamente de uma época em que as mulheres viviam confinadas. Eu vou ler um trechinho aqui para você. Em uma época em que as mulheres ficavam confinadas em casa e eram consideradas propriedade, a vida de Hipatia era extraordinária. Então, assim, bem parecido com o que a gente está vivendo, né? Só que não. Ela vivia confinada, mas naquela época as mulheres eram consideradas propriedades, era posse dos homens. Então elas não podiam falar. Hoje nós estamos confinadas por um vírus, por uma situação de pandemia, mas nós não estamos caladas. A gente pode falar, a gente pode trazer para outras pessoas um pouquinho do que a gente está passando, das nossas angústias, das nossas dores, dos nossos sofrimentos. E hoje a internet é um canal que faz com que a gente consiga ter esse bate-papo, igual que a gente está tendo agora, para que outras pessoas, outras mulheres se sintam encorajadas a conversar com a gente. Você pode não estar aqui falando comigo, mas você está me ouvindo. Talvez você tenha muito ainda para falar, muito para expressar. Você não precisa usar a internet. Você pode ligar para uma amiga, você pode falar com uma vizinha, você pode usar a chamada de vídeo e falar com outras mulheres e compartilhar. Compartilhe coisas boas. Quanto mais a gente compartilha coisas boas, mais a vida da gente fica mais leve. Cada um sabe a situação que está passando. Então, quando a gente compartilha, a gente divide, fica mais gostoso, fica mais leve. Ok? Deixa eu ver aqui se a minha convidada chegou, para a gente já abrir essa conversa. Tema polêmico hoje. E ela chegou! Boa noite! Boa noite. Tá me vendo e ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Então, tá bom. Eu gostaria que você mesmo se apresentasse para o pessoal, falasse um pouquinho quem é você, falasse um pouquinho da sua experiência antes da gente iniciar a nossa conversa. Tá. Bom, para quem não me conhece, né, eu sou Andressa, né, quase uma xará, né, eu sou farmacêutica, pós-graduada em farmacologia clínica, atenção farmacêutica, né, tenho uma experiênciazinha aí de um tempo em drogaria, né, balcão, e os últimos tempos foram na parte hospitalar, né, que diferencia um pouco aí, uma bastante diferença, na verdade, do balcão para o hospitalar. É basicamente isso. Basicamente é tudo isso, né? Tudo isso. Bacana, bacana, bacana. Deixa eu só
Peraí. Pronto. Bom, nesse período que a gente está vivendo, o que a gente mais vê? A gente mais vê as pessoas nessa correria louca, desenfreada, em busca de respostas, né? Uhum. Hoje ninguém tem resposta para nada. Então, a intenção do nosso bate-papo é até mesmo tirar alguns mitos das pessoas com relação à medicação. Talvez, se a pessoa for pelo viés da alimentação, consiga até os nutrientes, consiga até aumentar a imunidade melhor do que com a medicação, Sim, né? sim. E Uhum. aí eu queria que você me falasse um pouquinho sobre esse efeito da automedicação, de eu sair comprando tudo aí achando que vai melhorar. Tá. Então, assim, amiga, eu tentei mais ou menos separar por tópicos, né? Porque, assim, quando a gente fala de medicação, é uma coisa muito ampla, né? Envolve muitas coisas, vários tipos de doença, inúmeras medicações, né? Então, às vezes, assim, se eu focar em alguma coisa, de repente o pessoal fica com dúvida, até fala com o pessoal, por um acaso tiver alguma dúvida, ou precisar de alguma ajuda, quiser me chamar no direct, pode, o que eu conseguir, o que eu puder esclarecer, estou aqui para tentar ajudar, né? Mas eu mais ou menos separei alguns tópicozinhos, até mesmo porque a gente sabe que a live não tem como ficar muito comprida, né? Porque senão o Instagram derruba. Aí, assim, eu vou tentar mais ou menos citar, né? Pincelar um pouquinho de cada coisa. E foi como eu falei, se de repente o pessoal fica com dúvida, ou a gente faz uma outra, ou de repente me chama e a gente vê como que dá para fazer, né? Perfeito. Tá? Aí, mais ou menos assim, a automedicação hoje em dia é um problema muito grave, né? Porque, como você falou, o pessoal tem o hábito de estar comprando, ir lá e fazer aquela farmaciazinha caseira, né? Isso é um grande problema, né? Porque acontece muito caso das pessoas estarem, né, comprando coisas desnecessárias. Ah, se eu tiver uma dor de cabeça, se eu tiver uma dor de barriga, se eu, sabe, de repente causando, mascarando sintomas, né? Quando de repente ela poderia ser um caso mais preocupante, né? Caso de repente ela levar para o médico e ela está ali se automedicando, mascarando alguns sintomas, né? Então, assim, basicamente, a automedicação hoje ela é definida pelo quê? O amigo, o vizinho, o parente, aquele que sempre tem uma indicação para fazer, entendeu? Isso é um problema bem complicado, assim. Para a gente que está na área da saúde, é bem complicado mesmo, né? Porque chega, mas quem que te indicou? Ah, meu vizinho. E assim, é uma coisa que acontece muito, assim, as pessoas não têm ideia de como realmente isso acontece. E às vezes pode ser uma coisa bem prejudicial, né, para a saúde da pessoa, né? Então, basicamente aqui, eu trouxe mais ou menos o índice, né, tá razoável ali de período. Eu tenho aqui que 77% dos brasileiros, eles se automedica, né? 47% uma vez por mês, né? E 25% faz o uso de medicamento todos os dias ou uma vez por semana. Então, isso é um E isso índice a bem gente está alto. falando de pessoas assim, que não forem médico, pessoas que vão lá Não, se automedicar mesmo, né? Com a isso, sua, isso, com a sua isso, farmacinha de. isso, entendeu? E uma coisa, eu acho que um dado bem interessante é que tem um índice muito, acho que maior entre mulheres, né? O homem, eu acho que ele tem a dificuldade aquela resistência, né? De tomar medicação, né? De fazer acompanhamento. Então, é um índice bem alto entre mulheres, né? De se automedicar. É bem complicado isso, é bem preocupante, né? E uma coisa que pesa muito, muito mesmo, que as pessoas, eu acho que devem, sei lá, tentar se atentarem bastante, é referente às propagandas televisivas, né? Então, existe
procura bem grande pelo que está na televisão, entendeu? Tá passando na televisão que é bom para circulação, que é bom para dor nas pernas, que é bom para resistência sexual, sabe? Então existe bastante esse tipo de procura também, entendeu? Sem enfatizar o perigo, às vezes a pessoa está usando aquela medicação sem a necessidade. Desculpa aí o life, vai ter de fundo aí a cachorra latindo. Sem problema. Então, sem enfatizar esse perigo, entendeu? Da pessoa estar se automedicando, levando aquela medicação para casa. E muitas vezes a pessoa ela vai na farmácia, ela procura aquele medicamento e ela não questiona se é importante ela tomar, se era, sabe, para qual é o risco dela estar tomando aquilo. Então, nesse Também caso, a mídia ela faz um desserviço, né? faz. Porque ela mostra uma coisa de uma maneira confiável e a pessoa toma aquilo como uma verdade e já chega lá na farmácia com um pedidinho pronto, porque quer aquilo, porque viu que aquilo ali tecnicamente funciona, né? Na verdade, assim, a gente... Pode falar, Pode desculpa. falar. Eu ia falar, nesse período que a gente está passando de pandemia, que muito se fala, né, sobre a doença, tal, as pessoas estão nessa preocupação muito, vitamina C, vitamina D. Qual que é os perigos, assim, de tomar em excesso, de não controlar isso, sair dando para os filhos? Fala um pouquinho pra gente. Na verdade, assim, foi como você começou falando, né? Referente às vitaminas, os nutrientes relacionados à alimentação. Né? Você teve uma outra profissional também anteriormente, uma Nutri, né? Que falou, acho que um pouco sobre isso, né? Sobre essas vitaminas vindo da alimentação, né? E, gente, eu não é a minha área, mas eu venho para reforçar. Ainda é a melhor forma de você adquirir esse tipo de vitaminas, entendeu? Na alimentação, é comendo verduras, legumes, entendeu? É alimentos de cores fortes, verdes, entendeu? Tem um índice de vitamina C bem alto, né? Então é muito importante que as pessoas consumam esse tipo de alimento. Ah, Andressa, mas então a pessoa nunca deve tomar vitamina C? Sim, entendeu? Às vezes a pessoa está com senhores, idosos, ou às vezes as pessoas com imunidade um pouco mais baixa, né? Eu acho que de repente é o caso assim necessário de se tomar. Criança, né? Às vezes entra nessa época agora de frio, de inverno, né? Aí tem a imunidade um pouco mais baixa, a criança é um pouco mais resistente para comer, né? Esse tipo de alimento. Então, às vezes, de repente, o pai e a mãe, né, ficam um pouco mais preocupados, tá gripadinho. Ah, vou dar uma vitamina C. Bacana, entendeu? Pode dar, mas eu acho que as pessoas devem estar bem atentas, né, ao fato de estar tomando frequentemente esses tipos de vitaminas, entendeu? Não deve fazer o uso prolongado, sabe? Tem outras formas de se adquirir, né, essas vitaminas. A vitamina D, gente, a forma, eu sei que muita gente ainda vai falar, mas eu trabalho, eu não consigo. A vitamina D, a forma mais importante é o sol, sabe? Aquele solzinho da manhã que você pode sentar ali meia horinha, sabe? É a vitamina D principal para o nosso organismo, né? Então, assim, é bacana que as pessoas estejam bem cientes disso, para não fazer esse uso indiscriminado de medicação. Nem que seja aquele solzinho da janela, né? De dentro de casa, Exatamente, evitar sair. Quem mora em exatamente. casa e tem casa, vai para o quintal, toma um solzinho ali, que é a vitamina D. Quem Uhum, tem apartamento que tem varanda, vai na varanda. Quem não tem, usa a janela. Com certeza, alguma exatamente. janela aí bate um solzinho, né? Uhum, É, exatamente. as pessoas têm medo, hoje em dia, de sair para ir até o médico, né? Medo de ser contaminado, que realmente quem não tem nada mesmo, quem tá fisicamente bem, é melhor que não vá,
é melhor que fique em sim, casa mesmo, né? sim. Mas a Uhum. gente está falando aqui de uma forma geral de como as pessoas têm esse hábito, né? Que foi o estudo que você trouxe aí, 75% é muita gente que tem esse Bastante, hábito sim. de se Uhum. automedicar, né? E além de se automedicar, dá para o filho, indica para o vizinho, e aí é aí que mora o perigo, né? Sim. Em relação, acho que ao que está acontecendo agora, que é essa pandemia, eu acho que não sei até se convém a gente se aprofundar muito nesse assunto, porque, né, foi como a gente até já conversou sobre isso um pouco. Está tendo muito esse assunto na televisão. Mas, assim, evite, né, de estar em hospitais. Se você está bem, sabe, não tem a necessidade de estar ali. Não se preocupe, às vezes, uma gripezinha, sabe? Fique atento, claro, aos sintomas, né? Febre é sempre um motivo de preocupação, um motivo de atenção um pouco maior, né? Então, assim, febre, diarreia, em algumas pessoas sintoma, né, diferente. Então, assim, uma coisa muito importante, não façam uso de ibuprofeno, né? Eu acho que já foi, não sei se de repente isso está claro para Boa. muitas pessoas. Entendeu? Não faça uso de ibuprofeno nesses casos que você de repente pode ter uma leve suspeita de que está acontecendo, entendeu? E, em último caso, você de repente, os seus sintomas se encaixam realmente dentro do que está acontecendo, da pandemia, procure um médico, sabe? Não fique se automedicando, né? Mas é importante as pessoas também não associarem qualquer gripe, né, ao Covid, né? Infelizmente, os hospitais estão bem cheios por esse motivo, porque a mídia está, né, mostrando tanto sobre isso, e algumas pessoas, às vezes mais idosas, às vezes, sabe? Então, às vezes, fica tão preocupada, com tanto medo, que qualquer sintoma que ela tem, ela já vai correndo para o médico. Então, isso é um problema, porque lá é onde está a maioria das pessoas que estão doentes, né, das pessoas que estão com aquele vírus lá no, né? E aí complica bastante. Você tocou num ponto bem importante. Eu queria que você explicasse um pouquinho por que que não pode usar o ibuprofeno. Por que que não é É, recomendado usar, né? Assim. na verdade, ele tem alguma alteração junto com o vírus, né? Eu não vou saber explicar exatamente o que, amiga. Mas, assim, além dele mascarar, né, um dos sintomas importantes, porque ele tem ali um efeito antitérmico, né? Ele vai, de repente, na febre, né? Ele é analgésico também, entendeu? Então, assim, eu acho que ele também tem alguma interação relacionada ao vírus. Não vou saber te explicar agora exatamente qual é esse tipo de alteração, mas que fique Mas claro que ele não. tecnicamente ele vai mascarar, né? Isso. Os sintomas. Vai sim, vai. Entendeu? Porque normalmente, assim, então, de repente, que use os mais comuns, que assim, as pessoas costumam, inclusive, usar muito, indiscriminadamente, assim, né, os mais conhecidos, de pirona, paracetamol, entendeu? Então, que de repente fique entre essas medicações e não use ali o ibuprofeno. Tá. Que é o mais comum, né? Na verdade, se Sim, você for sim, pensar na farmacinha caseira, eu acredito que a tem. grande maioria tem esses dois. Ou é o de pirona ou é o paracetamol, né? Mas Uhum. praticamente a maioria das casas aqui tem esses. Tem, eu estava até fazendo um desses levantamentos, né? Então, assim, a maioria das vezes que o pessoal costuma ter muito em casa são analgésicos, né? Medicação para dor muscular, né? Ah, eu tô com uma dor nas costas. Ah, eu tô com uma dor na perna. Ah, né? Então sempre tem aquela medicaçãozinha lá para dor muscular e a clássica de pirona, paracetamol, lisador, né? Que Neosaldina, sempre as pessoas têm em casa. Então assim, é importante cuidar porque às vezes acontece muito assim de a pessoa toma durante muito tempo aquela medicação e passa né, um período ali, um ano que ela toma constantemente, acontece muito, tem uma dor de cabeça, vou lá então uma Neosaldina. Aí passa o ano, não, mas a minha dor de cabeça aumentou, a Neosaldina não está mais me fazendo efeito. Provavelmente não vai estar,
entendeu? Porque o seu organismo já acostumou a receber aquela medicação, né? Então, assim, dores constantes, às vezes é o caso de procurar um especialista, né, ver se de repente não há algum outro problema, né, ou às vezes até aquelas dores de cabeça ou aquelas outras dores está associado a alguma coisa emocional. E aí, no caso, procura a nossa amiga psicóloga, né, que Sim, acontece sim. muito, muito, bastante também, tá? E aí eu queria aproveitar para puxar a sardinha para o meu lado, né? É, Ah, o que eu tenho visto agora, né? Aumentou muito uhum, o índice de síndrome do pânico, de ansiedade, sim, de estresse. E aí tudo isso o que que causa? Causa dor de cabeça, causa vista turva, causa náusea, sim, tontura. ansiedade, Então, tudo isso está relacionado à parte emocional também, sim, né? sim, Porque sim, as pessoas não sabem o que vai acontecer no amanhã. E aí, o problema do ansioso é que ele quer ter o controle de tudo, ele quer ter o dia dele minimamente planejado. E não dá para saber se a gente sim, vai sair para a rua amanhã ou não. Então, alguns sintomas que são psicológicos têm reação física, que são os psicossomáticos. Então a pessoa tem sim. tudo, né? Ela vai falar, nossa, Aham, mas deu taquicardíaco, deu dor de cabeça, deu ânsia de vômito, e aí o que que eu faço? Saio tomando remédio. Insônia, muita insônia, né? Ao invés de recorrer para o chazinho de camomila, ou então tentar organizar a agenda para tentar dormir mais cedo, colocar outras sim. tarefas. Não, vamos para o remédio. A medicação acaba sendo aí um A ponto de fuga. Uhum, alívio, né? Uma fuga. sim, Exatamente, sim. uma fuga. Infelizmente, né, amiga, uma estatística, assim, bem clara para a gente agora é que, com tudo isso, infelizmente, né, causando, as pessoas, né, estando dentro de casa, vai fazer, sim, com que aumente o índice de uso de medicação, né? Exatamente por todos esses motivos que você acabou de citar, né? Que a ansiedade, sabe? A pessoa ela está em casa, ela não sabe o que fazer, né? Ela não consegue direcionar o seu dia, separar para fazer tarefas. As pessoas têm um ritmo, né, muito acelerado. E aí, de repente, se vê dentro de casa e aí começa a sentir essas coisas que você falou, taquicardia, sabe? Pressão, começa a ter vários sintomas de várias coisas, entendeu? Procurando médico, às vezes, por uma série de coisas que às vezes é emocional, né? Às vezes uma arritmia, eu acho que estou infartando, sabe? São fatos que realmente acontecem. E aí, às vezes, o médico vai lá e dá um calmante e não era, sabe? Era alguma coisa que estava ali incomodando a pessoa, labirintite, uma série de coisas. Infelizmente, uma série de doenças. Então, a gente estima que depois que tudo isso passar, aí a gente tenha uma boa dependência de pessoas fazendo esse tipo de uso de medicação. Infelizmente. Que é muito triste isso. Porque é muito triste, Sim, porque a tendência do ser humano é recorrer para o alívio imediato o alívio imediato da dor, seja ela qual exatamente. for, né? Seja a dor física ou seja a dor emocional. Então eu quero o alívio imediato dessa dor. Então, se eu tô com uma dor de Exatamente. cabeça, eu não posso esperar meia horinha para ver se ela vai passar. Eu tenho que ir Não, lá e tomar meu remedinho, que é a minha garantia, né? Meu porto seguro, né? De que exatamente. vai acabar logo aquela dor, tá tudo certo. E não é bem assim, né? As coisas não Não, funcionam bem assim, né? não. O que seria ideal, de repente, para eu ter em casa, para eu pensando assim, e me precaver? Até para não exagerar demais. O que seria ideal eu ter em casa, na minha farmacinha? O ideal seria não ter a farmacinha. Mas, como a gente sabe que brasileiro não funciona assim, né? Vamos supor que eu tenha minha farmacinha aqui em casa. O que Uhum, seria bacana, assim, eu ter, desde que eu não tome em excesso,
né? Mas assim, até para me exageradamente. precaver, Aham. porque a gente não pode ficar saindo toda hora. Então, até para eu me precaver, o que que seria assim aceitável eu ter em casa? Então, eu acho que, assim, basicamente, aquele remedinho básico, né? Para dor de cabeça, aquele paracetamol, né? Aquela dipirona, dependendo com o que você se adapte melhor. Mulheres costumam ter cólica, né? Menstrual, tem alguma coisa lá estratégica. E, assim, as pessoas costumam muito procurar, agora que chegando o inverno, muito medicação para gripe, né? Então, assim, você já tem alguma coisa, deixa lá. Caso você tenha, caso você fique gripado realmente, sabe, utiliza. Eu, como farmacêutica, amiga, eu não vou conseguir dizer para você, ah, não, mantenha uma farmacinha com isso, isso, isso e aquilo. Porque eu sou um pouco contra, né, aquele uso desnecessário da medicação. Então, não tem como, né? Eu falar, não tenha isso na sua casa. As pessoas às vezes fazem uso, mas aí no caso do uso necessário, né, de medicação para hipertensão, né, para diabetes, né? Então, esses são realmente a medicação que não pode faltar. Tirando isso, pessoal, eu acho que o necessário de você se ter realmente em casa é um paracetamol e uma dipirona, sabe? Ah, mas aí eu senti uma dor nas costas. Poxa, vai até a farmácia, sabe? Vai até o médico, pede de repente a opinião, chama um farmacêutico, né? Puxar para mim agora. Peça a opinião de um farmacêutico, sabe? Ele mesmo vai te dizer se de repente é o caso de você procurar um profissional um médico, né? Ir até o hospital ou não, né? Mas não fica ouvindo o vizinho, o amigo que falou que é bom, sabe? O da família, ah, eu tomei e fez bem. Né? A televisão, né, que mostra lá, nossa, vai ser bom para tudo, vai ser bom para circulação, vai ser bom para dor nas pernas, vai ser bom para impotência, vai ser bom para, sabe? E aí as pessoas vão lá correndo e compram. Então, evitem. É isso que eu realmente tenho para dizer, entendeu? A minha opinião. Ok. Uma coisa também que eu observo bastante, você falou no início, né, que as mulheres elas já são mais preocupadas e que o homem ele tem um pouco mais de resistência. Resistência. Aham. Pode ser impressão minha, não sei, mas se for para procurar um médico e procurar um farmacêutico, eu acho que os homens vão muito mais na farmácia procurar o Acertou. farmacêutico do que ir no Acertou. médico. Acertou. Chegam, procuram muito. Eu tive um bom tempinho aí de balcão, então eles procuram muito. Já falando, moça, eu vim aqui porque eu não quero ir no médico, porque o hospital vai estar lotado. Então acontece bastante. Então procure um profissional da área da saúde, né? E eu acho que assim, a maioria dos colegas profissionais tem esse discernimento para fazer essa indicação, né, de medicação ou a necessidade de realmente procurar um médico. Eu inúmeras vezes falei, olha, eu não posso, eu não tenho como te ajudar, né? Então seria legal que você fosse sim ao hospital, infelizmente. Então eu acredito que a maioria dos farmacêuticos tenha essa consciência e não fique, né, fazendo a empurroterapia, que é o que a gente chama na área da farmácia, né? Que é ficar empurrando medicação para os pacientes. Não é legal. E até porque, às vezes, né, santo de casa não faz milagre. A pessoa está em casa Não, e não você faz. fala, vai no médico, vai no médico. Ela procura aí o farmacêutico, só para o farmacêutico falar a mesma coisa que a pessoa de casa Exatamente. falou. Mas Uhum. aí tem uma autoridade, né? Aí a pessoa vai procurar Muda, um médico, vai ver a necessidade, né? E um Uhum. dos perigos também que eu vejo da automedicação é você não saber se você pode ou não tomar a medicação, se tem alguma substância ali que você é alérgico ou não. Eu falo isso como uma pessoa que é alérgica, eu sou alérgica de pirona, que é o básico do básico, né? Então eu morro de Tocou no medo ponto quando eu importante. vejo alguma coisa, eu já vou olhar logo para ver se tem de pirona, porque eu sei os efeitos que isso causa em mim. Mas tem pessoas que não É, sabem. sim, sim. Tem duas coisas bem importantes.
A gente falou do fato de procurar um médico, e uma coisa que eu quero citar é referente a procurar o médico e não fazer o tratamento inteiro. Também é uma coisa que acontece muito entre nós brasileiros, muito, 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 e infelizmente. Sabe, foi até o médico deu a receita, foi até a farmácia, comprou, tomou 3 dias, ah, não, eu já tô bem, não preciso tomar mais. Acontece muito, entendeu? Muito. Ah, não, não precisa mais, minha febre já passou, não vou tomar mais, o médico manda tomar 5 dias, 7 dias. Pessoal, tomem todos os dias nos horários que o médico recomendou. É muito importante, muito, 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 principalmente no caso de uso de antibióticos, é muito importante, né? Também queria citar uma coisa que é muito importante, o jeitinho brasileiro que ainda se tem de conseguir antibióticos, né? A gente sabe que para tudo tem esse jeitinho de chegar, conseguir a receita com alguém, ou com a farmáciazinha ali do bairro, ah, eu tô com uma infecção de urina, ah, eu tô com uma dor de garganta, entendeu? Então ainda existe muito essa procura e a maioria das vezes a pessoa consegue essa medicação, sabe? Então, assim, é preocupante para a gente que está na área da saúde, para mim que sou farmacêutica, né? Essa forma de conseguir essas medicações, né? Hoje em dia o antibiótico é um medicamento de controle especial, né? E, e assim, então existe um cuidado, né? As pessoas criam resistência, né? As bactérias criam resistência à medicação. Então, assim, tomem cuidado, não fiquem indo atrás do jeito mais fácil de se conseguir e façam um tratamento completo. Tá? Isso é muito importante. Tem aquela pergunta que às vezes o pessoal acha que é brincadeira, mas tem, tá? Ah, mas eu quero beber, eu posso beber e tomar medicação? Não pode. Não pode, minha gente. Evitem de fazer esse tipo de coisa, né? Você tinha citado alguma outra coisa, eu não lembro. Eu estou vendo aqui, as pessoas estão interagindo, né? Uma Parou coisa aqui, que, ó. uma coisa que já é realidade hoje, que é a telemedicina, né? As pessoas conseguem, a população consegue ser atendida através do telefone. Às vezes, o que você está passando nem há necessidade de ir até o hospital. Por telefone mesmo, o médico ele consegue sanar a sua dúvida, né? Então, para Uhum. aquelas pessoas que têm mais resistência em ir e tal. E outra coisa também que eu tô vendo aqui, Gilmar tá falando que ele para a Eu tava travado. medicação. Ele para a É, medicação. Ele falou que ele não faz automedicação, mas ele não faz o tratamento todo. Tá errado também, né? A pessoa se Gilmar, sente faça o melhor. tratamento, Quer dizer, não quer dizer que faça o esteja tratamento melhor, né? inteiro. Não, exatamente, não. Entendeu? Principalmente foi como eu falei, principalmente no caso de antibióticos, né? Porque o organismo, a bactéria está ali, entendeu? Então, aquele tempo que o médico te deu, aquele prazo que o médico te deu para você fazer o uso daquela medicação é muito importante, entendeu? Então não caia nesse de passou 3 dias, eu já estou melhor, né? Eu estou falando 3 dias porque normalmente são de 5, 7 a 14 dias, dependendo da medicação, né? Então não caia, não faça isso, gente. Tomem a medicação completa nos horários que o médico recomendou. É muito importante. Tá? Muito, muito, muito importante. Não façam isso. Eu queria aproveitar também e falar uma coisa Uhum. que eu vejo em alguns pacientes, né? É, antidepressivo, ansiolítico, eles têm um prazo para começar a agir no corpo, né? Alguns são de Sim, 15 dias, outros são de 20 sim. dias, e a pessoa às vezes Uhum. está tão angustiada que ela não espera esse prazo agir e já corre para o médico para dizer, olha, não está funcionando, me passa outra coisa, porque Sim, realmente é uma medicação que demanda um tempo. Você precisa de um tempo para o sim, seu sim. organismo e se acostumando. E eu vejo muita gente cada mês trocando de medicação por conta disso, né? De não conseguir Sim. esperar o tempo para a ação. Uma coisa bem importante que você falou realmente. Cada medicação tem a sua característica, né? Então, uma demora 5, outra demora 10, outro demora 15.
né? Então, ao invés do pessoal, de repente, procurar o vizinho, procurar a família, alguma coisa assim, sabe, vai na farmácia, pergunta, leia a bula. Gente, hoje em dia a bula ela é um pouco mais clara, ela tem a linguagem um pouco mais fácil, exatamente para qualquer tipo de pessoa conseguir ler e entender, porque realmente antes as bulas eram muito técnicas, né? Então as pessoas tinham dificuldade de fazer entendimento daquela bula, né? Eu acho que ela era muito voltada para o próprio profissional. E hoje em dia não, ela é feita numa linguagem mais clara, de forma que qualquer pessoa que vá tomar aquela medicação, ela consiga entender. E mesmo assim, se ela ficar dúvida, vai lá na farmácia, procura um farmacêutico, sabe? Às vezes fala, eu estou tomando a medicação e eu acho que não está fazendo efeito ainda. Ele vai tentar esclarecer, mas a partir de quanto tempo a senhora começou a tomar? Não, faz alguns dias. Ele realmente demora, né? Então, tudo isso realmente é muito importante, né? Foi um tópico muito importante que você tocou. Outra coisa, quando as pessoas procurarem o médico, tentem falar tudo que você está tomando, né? Hoje em dia, a gente tem um grave problema também de interação medicamentosa. Muitas vezes a pessoa chega na frente do médico e ela não fala tudo que ela toma, né? Mas a senhora tem algum outro problema? Toma alguma outra medicação? Não. Sabe, então assim, o médico ele tem que ficar, mas tem diabetes? Tem colesterol? Sabe? E às vezes a pessoa toma assim, vastatina, toma um glifage, sabe? Passe tudo para o médico, porque você pode ter um problema ali de interação medicamentosa com alguma outra coisa que ele vá te recomendar. Então, tomem bastante cuidado, falem com o médico, ficou com dúvida, não pergunte para o vizinho, para o amigo, vai na farmácia, tenta tirar dúvida também, né? Eu acho que tudo isso é bem importante de ser falado. Uma coisa também, às vezes a pessoa fala assim, eu não faço automedicação porque eu não tenho minha farmacinha aqui em casa, não guardo um monte de coisa. Mas aí, você tá tomando a medicação, sei lá, tá com uma dor de cabeça, tomou o remédio, passou uma hora, viu que ainda tá doendo, vou tomar outro. Ou então, remédio de 8 em Uhum. 8 horas, não, vou tomar de 6 em 6. Isso também é uma automedicação, né? Porque a pessoa não está Sim, cumprindo o tempo. Ela vai lá e quer fazer o tempo dela. perigoso, inclusive, acontece muito. Eu tomei dois que é para fazer efeito mais rápido. Não! Acontece, infelizmente. Pessoal, tem que respeitar, sim, os horários, né, os horários que foi indicado. Medicação de 8 em 8 horas é de 8 em 8 horas. Não tem essa eu vou tomar dois porque o efeito vai ser mais rápido. Não façam isso. Entendeu? Às vezes você pode sofrer uma intoxicação do medicamento por causa disso. Então tomem muito cuidado. A gente tem um alto índice de intoxicação por medicamento, sabe? Então as pessoas não têm consciência disso. Inclusive é um índice maior do que às vezes eu tinha feito acho que uma anotação aqui, alimentos, agrotóxicos, produtos de limpeza, sabe? Então esse índice de medicação por conta própria, de intoxicação por conta própria, é maior do que esses casos. Entendeu? Então acho que é bem grave, o pessoal tem que ficar atento, tomar muito cuidado com o que está tomando, com a indicação ou misturar medicamento. Eu Porque acho a que é pessoa um. acha que a automedicação é só eu sair tomando tudo que eu acho que é necessário ali para eu tomar e não leva em consideração que se eu tomo uma medicação dobrada, ou até mesmo, voltando a falar da vitamina C, não, eu quero que a minha imunidade aumente logo. Em vez de eu tomar uma vitamina C, eu vou tomar duas, Não, vou tomar três, né? Que é para não. aumentar logo. E não vê que isso também é uma automedicação perigosa, né? Bem perigosa. Sim, 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 sim. A pessoa pode sofrer, sim, uma intoxicação e parar aí no hospital, né? E foi o que eu falei, né? Eu acho que o caso, às vezes, da pessoa já ter fazer o uso de alguma outra medicação, né, pode fazer com que isso se agrave bastante. Então, acho que as pessoas devem ficar bem atentas a isso, tomem cuidado, não faça esse uso indiscriminado, não façam, se tiver dúvida, pergunte aí pra gente. Agora, uma É. dúvida clássica, né?
Toma com leite ou toma com água? Ah, eu já vi que tem umas farmas online aí, gente. Ah, E aí? a gente quer morrer com essa pergunta. Gente, Toma tomem com com leite ou toma com água, água? por favor. Inclusive, tem medicação que interage com o leite. Tomem com água. Tomem com água, tá? Acontece também de, mas eu vi que a Ana Maria indicou para eu tomar com. Não, gente, por favor, não. Tomem com água, a medicação é para ser tomada com água, para ser respeitado o horário, entendeu? E não ouça os vizinhos. Outra clássica também. Ah, mas a minha medicação é para ser tomada de manhã e eu não gosto de comer nada de manhã. Posso tomar sem tomar café e logo ingerir na medicação? Então, acontece bastante assim, dependendo do que a pessoa está fazendo uso, agride muito o estômago, né? Então, uso de antibiótico, algumas medicações para dores musculares, ela tem agressão bem grande pro estômago, né? A pessoa acaba sentindo aquela gastura, queimação. Então, é importante que a pessoa tente comer pelo menos uma fruta, né? Ela tome a medicação assim, de manhã, fui lá, tomei com água, espera uns 10, 15 minutos, toma lá o seu copo de leite, come uma fruta, sabe? Mas não tente evitar de não manter o estômago vazio, né? Porque assim as pessoas não têm consciência de quais são essas medicações que agridem tanto, né? E tem algumas que realmente fazem uma agressão. Às vezes a pessoa uma coisa muito comum também as pessoas fazerem uso do omeprazol, né? Porque aí Então, vai lá, toma o remédio, com o estômago vazio, aí bateu, doeu, vou no omeprazol. É clássico exatamente. também, né? Se a gente for falar disso, uma medicação puxa a outra, né? Então, é um dos motivos para eu não, né? Pessoal, vamos evitar de tomar remédio, né? Vamos evitar o máximo que puder, porque, infelizmente, a gente sabe que é uma coisa que acontece bastante, assim, de começar a tomar uma coisa e daqui a pouco começa a tratar outra e outra. E foi como você disse, né? As pessoas, elas têm dificuldade em aguentar um pouquinho, em aceitar, elas querem sanar aquela dor, aquilo que ela está sentindo na hora, né? Aquela necessidade de fazer tudo na hora. Não, eu estou sentindo agora, eu preciso que você resolva o meu problema, entendeu? E é onde cada vez mais tá se automedicando. Que as coisas muito para ontem, né? Tem que ser. Uhum. Ah, não, mas na televisão passa aquele remédio tem um alívio imediato. É aquele que Nossa, vai ser meu amigo do peito. É com aquele muito, ali que eu vou. Mas não quer dizer que muito. aquele ali seja o melhor para mim. Foi o que eu falei Exatamente. anteriormente, né? Uhum. Você não sabe se você tem alguma reação alérgica ou não. E realmente, agora falando com os hipocondríacos de plantão, tem pessoas que são mesmo viciadas em Então, remédio, tem dependência da sim, medicação, né? sim. E geralmente são aquelas que ou marcam carteirinha no médico, tá ali todo mês só para ter certeza, né? Ou são aquelas que Uhum. têm um farmacêutico para chamar de seu, que tá toda hora ligando ali e É, fala, amigo tem, farmacêutico, tem. o que que eu faço? Tem. Quando a gente está no balcão, uma coisa que eu vi bastante, né, não seria o ideal, mas eu também não julgo, né? O farmacêutico ele se torna o médico do bairro, né? Porque existe uma procura muito grande, muito. Quando eu realmente fui, né, para a drogaria, eu não conseguia imaginar que fosse tanto. E realmente é uma procura bem grande, né? Das pessoas, o que eu tomo, né? Então, assim, a gente tenta, né, evitar quando a gente ouve, né, que aí aquela procura é sempre a mesma, né? Mas se eu for no médico, o médico vai estar cheio, eu não vou conseguir horário, o hospital vai estar lotado, né? Sempre. Mas quando a gente realmente não consegue, a pessoa vai ter que procurar um médico, né? Mas existe muito aquela pessoa que procura querendo, ela não quer saber a sua opinião, ela simplesmente quer a medicação, entendeu? E aí foi o que você falou, né? Aquele farmacêutico para chamar de seu, entendeu? Ele quer
o paciente chega lá, ele quer a medicação. Ele não quer saber a sua opinião, ele não quer saber se ele tem que procurar um médico, não, ele quer alguma coisa para agora, para resolver agora. Eu tô com uma dor e eu quero que você me fale alguma coisa, que você me dê alguma coisa para tomar. Infelizmente, acontece bastante esse tipo de coisa, né? É bem complicado. Agora, uma pergunta para farmacêutica. Dor de amor tem remédio? Não tem. É tempo, é procurar, se precisar de ajuda, procurar nossa amiga psicóloga, porque a gente sabe que quando a gente está ali na área da saúde, eu acho que você também vê bastante disso, né? Mas a gente também tem ali um semestre de psicologia que a gente sabe que acontece muito das Sim. pessoas, né, estarem ali em busca daquela medicação, porque quando na verdade o problema dela é o outro, é na vida, é o emocional, é o psicológico, entendeu? Exatamente. Então a gente Não, não também tem tem um remédio, pouco, né? Mas tem terapia. tem terapia, a gente tenta direcionar essas pessoas, né, e a gente mais ou menos tá ali para tentar enxergar essas coisas na outra pessoa, né, no paciente ou no cliente que está ali na nossa frente, né? Mas a maioria não, uma grande parte eu te falo que às vezes é uma questão ali de alguma ajuda profissional de uma terapia, algum tipo de ajuda assim, entendeu? Que por problemas emocionais, psicológicos, né, que infelizmente a pessoa não consegue resolver. Tem bastante. Agora, brincadeiras à parte, tem gente aí se rachando de rir. Gente, é só uma brincadeira para descontrair aqui, porque a Sim, gente sim, fala de medicação, a gente já pensa logo em doença, né? A sim. medicação ela está associada à doença. Então, uma Uhum. brincadeirinha para dar uma quebrada, né? A gente já falou sobre os perigos da medicação com o álcool, a mistura é uma mistura explosiva, né? Não faça isso. Uhum. A gente já Não tirou o tomem mito aqui da água e do leite, com né? água. Já falamos um pouquinho sobre os hipocondríacos de plantão, sempre com água, lembrando, né? É, Uhum. Mas o assunto é sério. A automedicação é séria. Às vezes a pessoa nem sabe que está praticando a automedicação, né? Sim. Pode ser que esteja alguém na sua casa que perceba isso, que olha e fala assim, mas você não acha que você está tomando remédio demais? É um remédio para dor de cabeça, é um para dor de estômago, é outro para sei lá o quê, né? E às vezes você precisa do Acontece. feedback de alguém que esteja ali perto, né? Sim, Quando eu sim. brinco e falo que tem pessoas que quer ter um farmacêutico para chamar de seu, é bem isso. Alguns vão para o Uhum. bar e procuram um garçom para estar ali desabafando, e tem outros que não, correm para a farmácia. Sim. O perigo é o mesmo. O perigo é o É. mesmo. Não deixa de Sim, ser, sim, é sim. uma analogia, mas o perigo é o mesmo, né? Claro. E por que eu escolhi esse tema para falar sobre isso? Porque parece ser uma coisa tão inocente. Ah, não, mas eu tô, Sim. tô tomando só uma vitamininha, tô tomando só um multivitamínico, não tô tomando nada demais. Só que tem situações, como a gente falou no início, que pode ser resolvido com a alimentação. Não precisa da medicação. Isso, exatamente. O ideal seria que as pessoas procurassem primeiramente na alimentação, entendeu? A boa alimentação. Realmente seria o ideal, né? E consumissem esses alimentos que trazem, né, esses tipos de vitamina para o nosso organismo. Seria, mas a gente sabe aí das necessidades. Aí, como eu falei no começo, né? Se realmente a pessoa imunidade baixa, pessoas de mais idade, criança, sabe, que realmente perceba que existe essa necessidade, toma, sabe? Não vai fazer o uso prolongado, né? Muito cuidado com o uso prolongado desse tipo de medicação, né? Tomem, mas evitem. Tentem de outra forma. O que eu vejo assim com essa pandemia? Nós estamos em isolamento social. Pouquíssimos lugares a gente pode frequentar.
Um sim, deles é o supermercado. Ok, lá mercado. você pode achar bastante coisa gostosa, bastante coisa que pode aumentar a sua imunidade e trazer bem-estar para sua família. E o segundo lugar mais visitado é a farmácia. Então tem pessoas que já chegam, pegam a sua cestinha, o que que tem de promoção? O que que tem que eu posso pegar, né? Ah, não, tô indo Uhum, só para comprar tem. um álcool gel, mas aí eu bati o olho, nossa, mas tem uma vitamina aqui que parece ser legal, vou tomar e vou querer. Que tá na Então as promoção, pessoas tem. tá na promoção, então as pessoas estão trocando o shopping, que estão fechados, Uhum, por visitas constantes à farmácia, né? E sim. aí é onde está morando o perigo. Porque eu passo, eu olho, eu nem preciso, mas eu vou levar dois porque está na promoção. E aí eu não posso ficar saindo de casa, mas daqui a pouco eu arrumo uma desculpa, semana que vem eu já estou na farmácia de novo, né? E quando eu vejo, em vez de uma farmacinha, eu já tenho ali um estoque multi, né? Que- É, porque toda Desnecessário, é um vez, dinheiro sim, desnecessário. porque toda vez que vai encontra alguma coisa diferente, alguma coisa está em promoção, né, que está mais barato, que está em destaque e acaba trazendo para casa, porque quando eu precisar, a gente falou você perguntou do que acha necessário, de repente uma pomada para dor, né, aquela clássica lá de clofenaco para uma pomadinha para dor também é bacana, de repente se tem em casa, um mebacetim, né? Uma coisa acho que importante de eu falar é que isso a gente está falando de adultos, né? Que a gente sabe que quando se tem criança em casa, tudo isso muda, né? Criança fica às vezes um pouco mais doente, né? Só que aí é uma coisa mais detalhada. A gente está falando agora exatamente de pessoas adultas, né? Então, assim, de repente aparece alguma mãe e fala assim, mas eu tenho criança em casa, não tem como eu não ter. A gente sabe que as crianças são exceções, né? É um caso à parte. Sim. Sim, e Importante lembrar. lembrando que aqui no nosso bate-papo a gente está tocando na tecla dos excessos, né? A gente não está falando, Sim, olha, sim. não tenha nada em casa. Exatamente, Cada caso é um exatamente. Uhum. caso, né? Isso. Mas Uhum. tudo em excesso é ruim, né? Sim, exatamente. É Até mais o o que seria para cuidado. o seu bem, em excesso é ruim. Sim. Pode se tornar uma coisa perigosa aí para você. Ah, tá. Última perguntinha antes da gente encerrar. A Stephanie está perguntando aqui do excesso dos vitamínicos. As pessoas que Ah, tomam uma, em excesso. você pode causar uma intoxicação do seu organismo, né? Eu não vou saber dizer agora também a quantidade por dia que a pessoa pode tomar, né? Porque isso varia muito de pessoa para pessoa, né? Exato. Então de repente o médico vai perceber uma deficiência maior em uma pessoa e ele vai recomendar uma dose maior para aquela pessoa, né? Mas aquele caso de você tomar por conta, eu vou tomar três porque vai fazer o efeito, eu vou ficar mais imune a tudo isso que está acontecendo. Então você pode causar uma intoxicação aí para o seu organismo, né? Então é bom ficar bem atento aí, Perfeito. porque como eu Que é disse, né? é É o um mesmo dos índices mais caso altos. das vitaminas, né? Sim, sim, entendeu? Foi como eu tinha dito que eu estava falando, né? Tá aí um dos índices mais altos de intoxicação por medicação. Então, pessoal, tomem cuidado. Perfeito. E quando a gente fala de medicação, é um assunto muito extenso, né? Como já dizia Muito. o dito popular, é pano para manga, é muita coisa. Sim, 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 sim. A minha intenção, a nossa intenção aqui é trazer um básico de informação para quem está em casa, Uhum. né? Para Sim, quem está sim, cansado de ficar vendo na mídia toda hora a quantidade sim, de pessoas que estão morrendo, pessoas que estão infectadas. Então, esse bate-papo é para ser leve, é para você sim, parar e pensar e falar assim: nossa, mas será que eu estou fazendo certo? Será que da maneira que eu agi até hoje é o correto, não é? Então, esse bate-papo é bacana por conta disso. Não estou dizendo que ninguém está certo, que ninguém está errado, mas eu estou sim. trazendo amigas para falar sobre a área que elas dominam, a área que elas entendem. Como a Andressa Uhum, falou claro.
no começo, ela está aí à disposição, dá para mandar um direct para ela, tirar todas as dúvidas, né? A Uhum. gente vai se despedir da nossa conversa, parece que não, mas já está dando tempo, né? Eu queria que você falasse de novo para quem chegou agora, por último, quem é você na fila do pão, para as pessoas entenderem, né? E se quiser passar seu Instagram também, fica à vontade. Não, então, eu sou Andressa, sou farmacêutica, né? Farmacêutica bioquímica, graduação, pós-graduação em farmacologia clínica, atenção farmacêutica, né? Fiquei meio tensa aí para começar, né? Mas depois a gente vai descontraindo, vai conversando e ficou mais tranquila a conversa. Então, se de repente tiver dúvida, pode perguntar, quiser mandar mensagem para a Andresa, pode mandar para mim. Se tiver alguma dúvida que eu consiga, que eu possa te ajudar, pode me mandar mensagem, não tem problema nenhum. Estamos aqui para isso, entendeu? Não se acanhe. Pode perguntar assim, se tiver, de repente, quiser que fale sobre algum outro assunto. Quando a gente conversou, eu falei, vamos focar em algum assunto, né? Porque, foi como você disse, medicação, parte de farmácia, é uma área muito extensa, né? Se a gente for falar, por exemplo, de diabetes, a gente vai falar de diabetes, hipertensão, porque são áreas muito extensas, né? Quando a gente se trata de medicação ou de doenças, né? Crônicas ou qualquer outra coisa que esteja acontecendo no momento, como a tal da pandemia, né? Então, assim, são muitos assuntos, né? Acaba abrindo muito leque de informação e a gente acaba não conseguindo focar em nada. E o tempo também não acaba que não dá, né? Então, basicamente é isso. Se o pessoal quiser, tiver alguma dúvida aí que a gente conseguir puder ajudar, pode procurar. Muito É bom, isso. muito bom.